Hesed Veshalom, Aleinu Adon Yeshua, que a graça e a paz de Yeshua esteja conosco, amém? Quem trouxe Bíblia, Brit Hadashah, Yohanan, Evangelho de João, capítulo 16, verso de número 33. João, capítulo 16, verso de número 33. É um prazer estar aqui. Realmente, de São Paulo aqui são 6 horas, bastante quilômetros, mas estou feliz. Minha esposa também. Muito obrigado, Rosh Marco Antônio. Muito obrigada, futura Rebetzin. O Metuká, Dulce, doce, não é? Doce. É doce? Não. Uau! É doce, sim, a Torá é doce, ela é uma mulher de Deus, então, amém. João, aqueles que encontraram, digam amém. João 16, 33, amém. Baruch Hashem. Eu não coloquei o texto ali, mas vamos ler. Diz assim, eu vou ler primeiro, depois a gente ora. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Feche seus olhos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos da terra e nos deste a tua Torá. Adonai, em nome de Yeshua, nós pedimos que o Senhor nos capacite com o poder do teu Ruach, do teu Espírito, para que as nossas faculdades mentais possam ser abertas, para que o teu conhecimento possa entrar no nosso coração e que assim nós possamos nos tornar pessoas melhores, que nós não saiamos daqui da mesma maneira que entramos, mas que nós possamos sair daqui desta Kirilat, desta Kahal, diferentes, melhores, através do poder do teu Espírito. E é em nome de Yeshua que nós pedimos e agradecemos. E você diz amém. Aflição, ela significa dificuldade. Ter aflição significa ter problemas. Ter aflição significa enfrentar obstáculos. Ter aflição significa passar por coisas inusitadas. E isso foi uma certeza que Yeshua, o nosso Mashiach, o nosso ungido, o nosso Redentor e o nosso Salvador, afirmou em uma das escrituras chamadas em hebraico de Bessorá, que quer dizer evangelho. A palavra evangelho, ela quer dizer boas novas, boas notícias. E olha que interessante, uma das boas notícias que Yeshua registra nas escrituras é: no mundo tereis aflições, mas Moré, como que ter aflição é motivo de alegria? Como que ter aflição é motivo de boas notícias? Porque logo depois que ele faz uma afirmativa, ele diz assim: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E através do Espírito do Eterno, do Espírito do Santo, daquele que é santo, nós somos capacitados para vencer essas tribulações, vencer essas aflições e vencer esses problemas e obstáculos. Isso é uma certeza, que nós passaremos por aflição.
E eu te conto uma história que está registrada no Talmud, que está registrada na nossa tradição, que está registrada na lei oral, da filha de um grande rabino do século de número 2. O nome do rabino é Rabino Hanina ben Dossa. E a filha dele passou por um momento inusitado. Certa feita, todos sabem que ao pôr do sol da sexta-feira, quando estamos recebendo o Shabat, no liturgia, no cerimonial chamado Kabbalat Shabbat, recebimento do Shabat, nós acendemos 2 candeias. Uma para que nós possamos lembrar do Shabat e a outra para que nós possamos guardar o Shabat. Essas 2 candeias também representam as 2 autoridades que existem dentro de um lar, de uma família, que existe dentro de uma casa. A autoridade do pai e a autoridade da mãe. Existem algumas culturas, segmentos do nosso povo, que acende-se uma candeia ou uma vela para cada membro daquela família. Mas, tradicionalmente, o mais comum é que nós acendamos 2 candeias. É claro que nos dias de hoje é raro usar-se candeias, usamos as velas. Mas aquelas velas não quer dizer que estamos acendendo para espíritos ou acendendo para alguém que já se foi, não. Aquelas 2 chamas, aquelas 2 luzes é para simbolizar que nós somos o povo escolhido de Deus e que nós somos a luz para aquele mundo. A luz para o mundo em que estamos vivendo. E é por isso que nós acendemos 2 chamas no recebimento do Shabat. Porém, no século de número 2, a filha desse grande rabino, Rabino Hanina ben Dossa, passou por um momento de dificuldade. Logo quando o Shabat estava se iniciando, ela não conseguiu encontrar o combustível para acender aquela candeia. Então ela se desespera e diz: papai, e agora? Eu não consigo achar azeite. E eu cometi um erro. Eu coloquei vinagre naquela candeia ao invés de colocar azeite. E colocando vinagre, nós sabemos que não é o combustível onde faz que acenda as chamas. O vinagre é amargo, o vinagre é azedo. Então este grande rabino, Hanina ben Dossa, um homem de Deus, disse para a filha assim: filha, por que o medo? Por que essa aflição? Por que essa angústia toda? Aquele que vive nos céus e vive no nosso meio, Hakadosh Baruhu, o santo bendito seja, ordenou que o azeite acenda, é poderoso o suficiente para ordenar que também o vinagre acenda. Então a moça foi e acendeu a candeia com vinagre, e o que aconteceu? Um milagre. Aquele vinagre que era amargo, que era azedo, se tornou forte como uma chama naquela casa, e eles puderam cumprir este mandamento de trazer a luz do Shabat para dentro dos lares. Então o que eu venho dizer para você nessa noite, a sua vida ela pode estar amarga nesse momento de agora, ela pode estar azeda, você pode estar passando por um momento de aflição, mas eu venho aqui essa noite te dizer que essa amargura vai se transformar em doçura. O vinagre na sua vida vai se tornar como um azeite, e essa tribulação que você está passando vai se tornar em solução, e você vai viver uma vida plena no Mashiach. A nossa amargura, ela pode se transformar em algo positivo. A nossa aflição, ela pode se tornar em algo forte. O nosso problema atual pode se transformar em luz para alguém que no futuro vai precisar de luz, porque Hashem, o Todo-Poderoso, Deus, permite com que nós passamos por problemas, para que quando nós resolvemos este problema, nós possamos aconselhar alguém que no futuro passará por esse problema. Então este azeite que é produzido na sua vida, porque o azeite Katit, que era produzido para que a menorá dentro do Beit HaMikdash, dentro do tabernáculo, pudesse queimar, era um azeite esmagado, um azeite espremido.
para que então ele pudesse ser colocado dentro do candelabro. Primeiro esse azeite tem que ser espremido, esmagado, e assim somos nós. Nós somos espremidos pelos problemas, esmagados pelas aflições, mas o que sai de nós vai servir como cura para as outras pessoas, vai servir como propósito neste mundo, porque o Eterno não faz nada que vai além do controle dele. Então, no mundo tereis aflições, e às vezes de fato, no mundo nós comemos maror. Quem lembra o que é maror? Quando passamos no Pessah, nós comemos uma erva que é amarga, e aquela erva se chama maror. Para quê? Para que nós pudéssemos lembrar das aflições que nós passamos no Egito. Então você pode me dizer, mas Moré, eu não vivi lá no Egito. E eu te digo que você viveu no Egito, porém, aquele que morreu no madeiro, nos tirou do Egito, nos trouxe liberdade, e se estamos aqui até hoje, agora nesse momento, é graças àquele sangue que foi derramado no madeiro do Calvário, e este sangue nos trouxe libertação, nos trouxe cura, e nos trouxe a oportunidade de estar aqui adorando ao Eterno na noite de hoje. Então, essa aflição que nós passamos, este problema que nós passamos, eu vou te trazer hoje algumas ferramentas para que você possa saber como superar este problema. Algumas ferramentas para superar a sua aflição. Algumas ferramentas para que você possa vencer o obstáculo. Algumas ferramentas para que você possa vencer o problema. Algumas ferramentas para que você possa superar essa dor que você está sentindo hoje. Essa dor que o mundo proporciona para muitas pessoas. E a ferramenta, ela tem que ser a ferramenta correta. Porque não adianta eu usar a ferramenta errada. Imagine só, se você precisa cavar um buraco. Se você usar uma chave de fenda para cavar um buraco, será que vamos ser bem-sucedidos? Porém, estamos usando uma ferramenta, mas a ferramenta errada. Da mesma maneira, eu não posso usar como, por exemplo, uma enxada para apertar um parafuso. A enxada é uma ferramenta, porém, para o propósito de apertar o parafuso, é uma ferramenta errada. Então, para que nós possamos executar o serviço de maneira excelente, para que os nossos problemas possam ser resolvidos, nós precisamos usar a ferramenta correta. E a primeira ferramenta que eu quero lhe trazer esta noite é a ferramenta chamada fé. E esta ferramenta chamada fé mexe conosco. Por quê? Porque o mundo aí fora tem uma visão errada do que é fé. Se nós perguntamos o que é fé, logo a pessoa prontamente ela responde. Capítulo 11 da carta aos Mashiachim, aos messiânicos, conhecido como a carta aos Hebreus, vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. E isso está impresso na mente de todos aqueles que estudam a palavra, ou de todos aqueles que fazem um curso de teologia, ou de todos aqueles que passam por uma escola bíblica. A pergunta a se fazer é: será que de fato entendemos o que é um firme fundamento? Porque o próprio texto nos diz que a fé é um firme fundamento. E o que é um fundamento? Fundamento é como se você fosse construir um grande prédio. Primeiro nós começamos pela fundação, não é isso? Cavamos o buraco, fazemos as sapatas, e então batemos aquele concreto. E então a fundação, o fundamento do prédio, ele passa a se tornar pronto. Porém, quer dizer que aquele prédio já foi terminado? Porém, quer dizer que aquela obra, aquela construção já foi acabada? Não, apenas a fundação, o fundamento. Então, crer sem ver é apenas o fundamento do que é fé. É apenas o início, porque acreditar sem ver não é toda a definição do que é fé. Nós que estudamos sabemos que a palavra fé em hebraico é emuná. E a palavra emuná, ela significa
muito mais do que apenas ver, do que apenas crer sem ver. A palavra emuná, ela quer dizer confiança. Repita comigo, confiança. A palavra emuná quer dizer fidelidade. Repita comigo, fidelidade. E a palavra emuná também quer dizer sustentação. Repete comigo, sustentação. Fidelidade, confiança e sustentação. Tudo isso está dentro da palavra fé. Por exemplo, se eu digo em hebraico que eu confio na minha esposa, eu vou dizer que eu emuná minha esposa. É como se traduzindo, eu tenho fé na minha esposa. Se no hebraico eu disser, eu, por exemplo, confio na minha, tenho fidelidade, sou fiel à minha esposa, a palavra a ser usada ali é emuná. Então apenas acreditar sem ver é o começo da fé. Eu tenho que confiar naquilo que eu estou acreditando. Eu tenho que ser fiel naquilo que eu estou acreditando. E eu também tenho que sustentar aquilo que eu acredito. É por isso que Yaakov, conhecido como Tiago, vai dizer que a fé de muitos é como as ondas do mar. E como as ondas do mar fazem? Uma hora ela está em cima, outra hora ela está embaixo. Porque é uma fé que não existe sustentação. E eu vou melhorar para que você possa entender. Por exemplo, Deus me prometeu um carro. E eu começo a trabalhar por esse carro. Só que no segundo mês eu deixo de trabalhar. Eu já acho que Deus não vai cumprir na minha vida. Então eu parei de sustentar aquela promessa que Deus me deu. Porém, se nós confiamos, somos fiéis e sustentamos a palavra de Deus, ela é fiel e justa para cumprir na sua vida e na minha vida aquilo que Ele prometeu. E isso eu aprendo no próprio Shema Israel. Existe um segredo por trás do Shema Israel. Quando nós falamos aqui, Shema Israel, Adonai Elokeinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. E depois, a segunda sessão do Shema continua. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, e amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Uvehol nafsheha, de toda a sua alma. Uvehol meodecha, de todo o seu poder. Então, essa palavra do Shema Israel, quando nós falamos um pouco adiante, uveshorberá, uvecumerra, lembra dessa parte? Uveshorberá, uvecumerra. O que quer dizer isto? Quando estamos recitando o Shema Israel, quando te deitares e quando te levantares, e as ensinarás diligentemente aos teus filhos, e falarás a respeito da mesma, quando estiveres sentado em tua casa, andando pelo teu caminho. Olha agora, quando te deitares e quando te levantares. Mas por que existe esse segredo por detrás dessas duas palavras? Ora, quando você vai deitar, quando você vai dormir, porque o mandamento é que nós pronunciemos no mínimo 2 vezes por dia. Então quando nós vamos dormir, na maioria das vezes, como está o céu? Escuro, está de noite. E quando nós levantamos, na maioria das vezes, como está o céu? Claro. O céu está, a luz está no dia, está começando o dia. Então, nós anunciamos Shema Israel Adonai Eloheinu quando nós vamos deitar e quando nós levantamos. Quando nós deitamos, nós anunciamos: ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Quando levantamos também, ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Eu vou melhorar para você, para que possamos entender. Quando tudo está escuro na minha vida, nós falamos: ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Quando tudo está claro nas nossas vidas, nós também falamos: ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Olha a fé sendo trabalhada, sendo exercitada. Quando na calamidade
acontece na minha vida, ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Quando tudo está alegre, quando tudo está bom, ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Então não importa o momento que você está passando, se tudo está escuro na sua vida, honre ao Eterno, reconheça como seu Deus. Se tudo está claro na sua vida, se tudo está alegre, honre ao Eterno, confiando que Ele também é o seu Deus, que Ele também é um. Porque é por isso que o salmista ele diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então não importa a sua situação, noite é apenas um período. Se você está passando por um problema agora, não se preocupe, querido, o dia já está chegando na sua vida e a alegria vai raiar e você vai começar a cantar o cântico da vitória. Isso é fé. Tem muitos que reconhecem a Deus apenas na tribulação. Senhor, me ajuda, Senhor, aí é meu Deus, ora e jejua. Mas quando está na bonança, na alegria, não aparece naquele relato, irmã Dulce. Não vem mais, está tudo bem, não estou precisando de nada. As pessoas são assim, infelizmente, porque não sustenta a fé, fazem barganha com o Eterno. Mas eu tenho certeza que nessa noite só existem pessoas aqui sinceras de coração, que o louvam o Eterno e que o honram e que declaram de manhã e à noite e também andando pelo seu caminho: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Não importa, a primeira ferramenta então para vencer a aflição é de fato entender como exercitar a nossa fé. Olha o que está ali, ó. O veshor berra, o vecumerra. Essa é o que está escrito em hebraico. Quando te deitares e quando te levantares. Não importa como está a sua vida, reconheça o Eterno. Não importa se você está triste, reconheça Ele. Não importa se você também está alegre, reconheça Ele. Sustente a sua fé. Que a nossa fé não venha a ser como as ondas do mar, que uma hora está forte, outra hora está fraca, uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Que a nossa fé possa ser sustentada, bem firme e forte, como se fosse um concreto, uma fundação, que nada abala. Que a nossa fé possa estar na rocha, como Yeshua disse, que a nossa casa, a nossa vida tem que ser construída em cima da rocha. Essa é a primeira ferramenta, é falar da fé. E a segunda ferramenta? A segunda ferramenta é o que nós chamamos de confiança. A palavra confiança em hebraico é bitahon. Eu não coloquei no slide, mas eu quero que você pronuncie comigo. Bitahon. Isso é confiança. Bitahon é confiança. A fé, acreditar sem ver, é apenas o princípio. Para que a minha fé possa se fortalecer, eu tenho que confiar. E olha só que história maravilhosa. Lembra quando deu aqueles tsunamis lá na Ásia, que devastou cidades litorâneas? Existia um grupo de pessoas que foi salva do tsunami. Sabe como? Eles estavam fazendo aquele scuba diving. Como é que chama aquilo? Mergulho. Como é que chama em português isso? Mergulho mesmo, né? Estavam lá embaixo, fazendo mergulho, olhando as coisas lindas que estavam embaixo. O que aconteceu? No momento em que eles estavam lá embaixo, o tsunami passou por cima. Então eles viram que algo estava de errado lá em cima. O instrutor tinha algum fone, perdeu o contato com a superfície. E o instrutor disse: vamos ficar aqui até quando o nosso botijão de gás aguentar. Então depois que passou aquela turbulência, eles pegaram e subiram e a vida deles foram salva. Mas por que a vida deles foram salva? Porque eles confiaram que aquela tribulação que estava lá em cima na superfície iria se passar. Talvez se eles não tivessem confiado e estivessem imergido antes do tempo, o que aconteceria? O tsunami teria devastado também. Existe um outro episódio que um escombro caiu um edifício e os escombros estavam espalhados e um grupo de pessoas também estavam no estacionamento desse edifício. E o estacionamento, como muitos sabem, nos Estados Unidos principalmente, fica 2, 3 andares para baixo do nível da rua. Então esse grupo estava lá, mas quando desabou tudo, sobreviveram lá embaixo, porém não conseguiam sair porque estava tudo enfumaçado.
Como quando o World Trade Center ele caiu, nos Estados Unidos, em Manhattan, ficou mais ou menos por 7 dias aquele nevoeiro em toda a cidade, aquele nevoeiro em toda aquela ilha. Então esse povo que estava debaixo, não era do World Trade Center, um outro edifício que estava debaixo, esperaram aquela poeira baixar para que eles pudessem sair. Talvez se eles saíssem quando a poeira estivesse obstruindo o caminho deles, obstruindo a sua visão, eles poderiam ter se machucado, esbarrado em algum escombro com ferros, poderiam ter se prejudicado. Porém, o que eles fizeram? Eles confiaram que aquela poeira ia baixar. Você pode não estar enxergando a solução do teu problema, pode estar tudo embaçado na sua vida, está um nevoeiro que você não está conseguindo enxergar a luz. Espera só um pouquinho, que essa poeira vai abaixar. E quando essa poeira baixar, você vai conseguir enxergar a saída para o problema que você está passando, a saída para a aflição que você está passando. Porque muitas das vezes, o que nós devemos fazer para resolver o nosso problema? Esperar em Deus. Espere em Deus só mais um pouquinho, que o seu socorro virá. Espere em Deus mais um pouquinho, que a sua ajuda virá. Isso é confiança, é confiar em Deus, confiar e sustentar. Não adianta eu pegar o meu problema e falar, Deus não vai resolver, eu vou voltar para fazer aquilo que eu fazia antes, eu vou voltar para o mundo, como diz aí fora. O nosso refúgio, meus queridos amados Ahim, meus queridos irmãos, o nosso refúgio não é nos bares, o nosso refúgio não é na balada, o nosso refúgio não é nos jogos, jogatina aí fora, o nosso refúgio é na casa de Deus, o nosso refúgio é na habitação do Senhor, e é aqui dentro que nós encontraremos descanso para a nossa nefesh, descanso para a nossa nechamá, porque todos os Shabatot, os sábados, existe uma palavra profética para a sua vida. E a palavra profética, ela vem dos estudos das porções. E essa palavra profética tem movido o nosso povo há mais de 5.000 anos. Se o nosso povo, se nós, como um povo, judeus enxertados na oliveira, através do Mashiach, conseguiram resolver os seus problemas, então basta com que nós também tenhamos fé, tenhamos confiança que a nossa aflição também vai se passar. A confiança é muito importante. E essa confiança, às vezes Deus nos testa. Essa confiança, às vezes o Eterno nos prova. Como assim o Eterno nos prova? Olha que interessante o que acontece no que chamamos de Akedá. Repete comigo, Akedá. Akedá foi a amarração de Isaac. Quando ele foi amarrado em um altar parecido como esse aqui, para que ele pudesse ser oferecido como um sacrifício. E naquele altar ele foi amarrado, tipificando também o nosso Salvador, a Yeshua, que quando foi colocado também no madeiro, antes de colocar o prego nas suas mãos e nos seus pés, ele também foi amarrado. Então, quando Isaac foi amarrado, nesse episódio que muitos conhecem, Deus estava provando, testando a fé de Abraão. Deus estava provando, testando a confiança de Abraão. Mas como assim? Deus nos testa? Deus nos prova? Sim. Mas para quê? Porque Ele precisa saber o que existe dentro de nós? Não. Olha Deuteronômio capítulo de número 8, diz assim: eu te fiz passar fome, Israel, te fiz passar sede para mostrar o que havia dentro do seu coração. Então os testes, as provas são para que nós mesmos possamos saber quem nós somos no Mashiach, para que nós mesmos possamos saber quem nós somos debaixo da obediência de Deus, para saber quem nós somos nos testes, nas provas e nas aflições, para ver se nós vamos rebelar, para ver se nós vamos, com o perdão da palavra, desviar do caminho da Torá, para ver se com o perdão da palavra vamos nos afastar da presença de Deus, para ver se vamos murmurar,
para ver se vamos cometer Lashon Hará, que é a língua má, que é a fofoca. Então os testes são para que nós mesmos possamos saber o que existe dentro do nosso coração. E olha só, em hebraico está escrito: Vayehi ahar adevarim haele vea Elohim nisa et Abraham. Vou traduzir. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Gênesis capítulo 22, verso 1. Olha a palavra que aparece aí no hebraico. A palavra que aparece no hebraico é Nissa. Repete comigo, Nissa. Nissa. A palavra Nissa está no passado, testou. A palavra Nissa vem da palavra Nissayon. Repete comigo, Nissayon. Nissayon quer dizer teste. Mas olha que fantástico, o Eterno ele não faz nada à toa, ele não faz nada sem pensar, porque ele é onisciente, ele é onipotente, ele é também onipresente, está em todos os lugares. Quando ele faz isso com Abraão, ele está esperando um resultado positivo, que ele sabe que vai acontecer. Não quero entrar em detalhes, que o assunto hoje não é a Akedah, mas diz os nossos sábios, registrado em um Midrash, que Hassatan chega para o Eterno e diz assim: olha só Abraham agora, o Senhor prosperou na vida dele, o Senhor fez de tudo na vida dele, e faz 7 anos que ele não te oferece nada. Fazem 7 anos que ele não te oferece nenhum culto, nenhum serviço. Porém Deus, Hashem, conhecia o coração de Abraão. O Eterno diz para Hassatan: você quer que eu te provo que ele me presta culto? Eu vou pedir o que é mais precioso para ele. Eu vou pedir o único filho. E você pode me questionar, como assim? Ele pede o único filho, sendo que Avraham Avinu tinha também Ismael. Porque para Deus o que importa é aquilo que você dá valor de fato. Aquilo que você não dá tanto valor assim, para Deus também não importa muito. Então aquilo que te é valioso, para Deus também é valioso. E eu vou ganhar tempo, vocês conhecem a história da Akedah. Então, tudo é corrido de uma forma perfeita. Avraham, na verdade, iria sacrificar, porém o anjo aparece ali interceptando, e eu vou ganhar tempo. Mas olha só, a palavra Nissayon, que é teste, está oculta aqui dentro. Então, uma outra maneira de ler esse texto seria: e Deus testou a Abraham. E olha da onde vem essa palavra teste. Existe um outro versículo que está em Shemot, Êxodo capítulo 17, verso 15, que diz assim: Vaiven Moshe Misbeach, Vaikra Shemor Adonai Nissi. Vou traduzir. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Algumas traduções: o Senhor é o meu estandarte. Outras traduções: o Senhor é o meu milagre. Olha a palavra que aparece aí, Nissi. A palavra Nissi, então, vem de Nissá, que é teste. Ou seja, o que eu aprendo com isso? Para todo teste que Deus propõe na sua vida, tem uma bandeira da vitória me esperando. Para todo teste que Deus propõe para nós, existe um milagre esperando. Então essa prova, esse teste que você está passando, é na verdade, no futuro, um fruto de um milagre. E esse milagre está chegando na sua vida. Depois que você receber esse milagre, você nunca mais será o mesmo. Todo teste me traz uma elevação. Todo teste me traz uma elevação. Veja bem, bandeira não é lugar de ser colocado no chão, a não ser de alguns times aí. Bandeira é um símbolo de colocar no alto, para que todos possam ver. Então este problema, esta aflição, este teste, esta dificuldade vai passar, e então Deus te colocará em um lugar mais alto, elevado. Mas não para que você possa empinar o seu nariz, mas para que todos possam reconhecer que o Hakadosh Baruch Hu, santo bendito seja, é na sua vida fiel para cumprir a palavra que Ele prometeu. Todo teste existe uma elevação.
Então uma outra maneira de se ler esse texto seria: e Deus elevou a Abraão. Porque toda prova é uma oportunidade para que eu me torne uma pessoa melhor. Veja bem, quando você está na faculdade, faculdade não é difícil, não é complicado, não passa por aflição? Muitas. Como que eu vou pagar? Como que eu vou passar na prova? Como que eu vou fazer os testes? Porém, quando nós nos formamos na faculdade, nós conseguimos o emprego dos sonhos e os milagres de Deus começam a acontecer nas nossas vidas. Isso não é tão difícil de se entender. Essa é a segunda ferramenta. A primeira é fé. Repete, fé. A segunda é confiança. Repete. E a terceira, qual é a terceira? A terceira é não cair na tristeza, não cair na depressão, não entrar em pânico. Essa é a terceira ferramenta de como resolver o problema. Essa é a terceira ferramenta de como resolver a aflição. Olha que interessante, eu vou falar rápido que veio agora fresquinho do céu, não está escrito. O primeiro verso da Bíblia é Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Traduzindo, no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Bereshit quer dizer no princípio. Se você tirar o beit, B, vai sobrar a palavra Reshit. E a palavra Reshit pode ser escrita também, na sua raiz, um resh, um shin e um tav, pode escrever com as duas primeiras letras, rosh. Ou seja, eu posso, uma técnica de interpretação do primeiro versículo da Bíblia seria: no princípio criou Deus, porém, na cabeça primeiro, criou Deus todas as coisas. Depois que Ele cria na sua cabeça, e eu falo metaforicamente, porque Deus não tem cabeça, Ele é rua, Ele é espírito. Mas na sua mente Ele cria, e depois Ele materializa através da palavra, e sabemos que a palavra é Yeshua. Então primeiro cria na sua cabeça, e depois Ele materializa. E o que eu aprendo comigo? Depressão é algo que nasce primeiro na mente, e ela piora quando eu passo a materializar esse problema. E a resolução desse problema, é claro que não é fácil, mas está na palavra de Deus. E Yeshua fala assim: se os seus olhos forem bons, a sua alma for boa, então todo o seu corpo será bom. Porque tudo começa na cabeça, passando pelos olhos, e então declarando pela boca. E apóstolo Paulo, Rabino Shaul, ele fala assim, ó: tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é lícito, nisso pensai. A solução para a depressão é ser alegre. A solução para a depressão é falar de coisas boas, colocar para fora, mesmo que você não esteja sentindo no seu coração, mas colocar para fora a felicidade de servir ao Eterno, exprimir nas suas atitudes a vontade de servir o Criador. E um dos segredos é esse: não cair na tristeza, porque às vezes perante o problema, nós caímos na tristeza porque a solução não vem. Às vezes perante a aflição, nós caímos na tentação de não seguir mais em frente. E eu te digo, não existe um mandamento na Torá, não existe nenhum conselho nas escrituras de profeta, ou até mesmo do Rav Yeshua, para dizer assim, ó: não fique triste. Não existe um mandamento para não ficar triste. Existe mandamento para ficar alegre, mas assim, ó: não ficarás triste. Não existe esse mandamento. Porém, a má inclinação, o Yetzer Hará, ele começa na tristeza. A tristeza é a porta para todos os pecados. Porque primeiro você fica triste, depois decepcionado, acaba entrando em depressão e vai buscar refúgio aonde não é para buscar. Primeiro você fica triste e depois volta para da onde que o Eterno já havia te tirado. Então a porta do pecado é a tristeza. Antes de pecar, o ser humano se sente primeiro triste, indignado, deprimido com alguma coisa. Então, quando você se entristece, você está nada mais, nada menos do que alimentando o Yetzer Hará.
E olha que interessante. Antes de uma guerra, isso está na Torá, Sefer Bamidbar, livro de Números. O Kohen, o sacerdote, ele falava assim para o povo: vocês que estão aqui, que vão para a guerra, existem 4 coisas que isentava alguém de seguir para a guerra. A primeira era, se fosse casado recentemente, não ia para a guerra. Se estivesse plantado uma vinha recentemente e não comido dela, também não ia para a guerra. Se estivesse construído uma casa recentemente, também não ia para a guerra. E a quarta é a que eu gosto mais. O Kohen, o sacerdote, falava assim, ó: quem está com medo aqui? Aquela pessoa que levantava a mão, ela estava isenta também de ir para a guerra. Por quê? Porque o medo é contagiante. Aquele medo podia contagiar o que estava do lado, contagiar o que estava do outro, e então o exército se tornava fraco, se tornava suscetível à brecha, à entrada do inimigo. Então o medo é a porta de entrada para o inimigo, a tristeza. É por isso que nessa noite eu digo para você, meu querido, não fique triste por causa do seu problema, não fique triste por essa aflição, se alegre, porque eu tenho certeza que Deus te dará a ferramenta correta para resolver essa aflição e resolver isso que tanto te assola. E a primeira das ferramentas é: tenha fé, tenha confiança e se alegre, porque como já dito, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Terceiro problema, terceira ferramenta, não cair na tristeza. E a quarta ferramenta, não se concentre no problema. Você já pode ter tentado resolver esse problema muitas vezes e não conseguir. Você já pode ter tentado muitas vezes se livrar dessa aflição. E eu digo para você essa noite, a quarta ferramenta é: não se concentre no problema. Por quê? Se você se concentrar no problema, isso não vai trazer solução. Você tem que se concentrar em uma estratégia para resolver o seu problema. E eu te explico. Existe um rabino muito, já com as cãs brancas, cerca aí de seus 80 anos. E certa feita uma jovenzinha chegou para ele de uns 6 anos e disse assim: rabino. E o rabino tinha barba até aqui. Toda a irmã, obrigado. O rabino tinha uma barba bem maior do que a minha, até o umbigo. E a mocinha, a menininha disse: rabino, quando o senhor vai dormir, o senhor coloca o cobertor por cima da barba ou o senhor coloca o cobertor por baixo da barba? O rabino falou: puxa vida, eu nunca parei para pensar nisso. Já tenho 80 anos de idade. Irmãos, aquele pensamento tirou o sono do rabino durante uns 3 meses. Porque toda vez que ele deitava na cama, ele fazia assim com a coberta: para cima ou para baixo, para cima ou para baixo. Por quê? Porque ele se concentrou no problema. Ele se concentrou naquela intrigação. A partir do momento, desconcentrar no problema não quer dizer deixar aquilo sem resolver. Desconcentrar no problema é não se preocupar com isso agora. Se preocupe com a ferramenta correta para resolver o seu problema. Eu te explico. Se você tem um parafuso, uma chave, por exemplo, 14, para parafusar. Se você ficar olhando, você não tem a chave. E se você ficar olhando, puxa, eu não tenho a chave. Como que eu vou fazer? Com a mão? Ficar pensando naquilo, você não vai conseguir abrir aquele parafuso ou fechar aquele parafuso. O que nós deveríamos fazer perante esse problema é buscar a ferramenta correta para poder colocar naquele parafuso e não se concentrar na parede, ficar olhando e tentando mover com o poder da mente aquele problema. Tem muitos que tentam fazer isso. Vai para o seu quarto e fica só orando. Não estou falando que não é para orar. Existe a oração, mas também existe o momento de agir para resolver esse problema. Problema financeiro, por exemplo, é um deles. Não adianta eu trancar no meu quarto e apenas orar como um passe de mágica. A minha oração vai abrir as portas do céu. E a minha atitude vai ser trazer o céu para essa terra, para que o meu problema possa ser resolvido. É trabalhar em cima da solução. Então a ferramenta, não se concentre no problema. E por último, eu finalizo por aqui. Eu quero falar da última ferramenta.
Configuração. Repete comigo, configuração. O que é configuração? Esse Moré é meio doido agora. Configuração? Computador agora? É celular agora? Configuração. Um americano escreve um livro. E o livro é vendido, um livro mais vendido da história, por exemplo. E um chinês escreve, desculpa, um chinês não, um americano escreve um livro e o brasileiro escreve outro livro. Não queria colocar o brasileiro por baixo, mas já foi. O brasileiro escreve um livro, só que vende 5 cópias só. Por que o americano foi bem sucedido e o brasileiro não foi bem sucedido? Por causa da configuração. Configuração do quê? Ora, as mesmas letras que existem no alfabeto da língua inglesa, existe também no alfabeto da língua portuguesa, sim ou não? As mesmas letras, não é igual o mandarim, não é igual também a outros, o hebraico principalmente. As mesmas letras. Mas o que aconteceu que o inglês foi bem sucedido? Ele configurou as letras para trazer uma ideia bacana e bonita, diferente da maneira que o brasileiro configurou aquelas letras. Vou explicar melhor para você. O americano utilizou as mesmas letras, porém a ideia dele foi melhor. E o brasileiro utilizou as mesmas letras, porém a ideia dele não foi muito boa. Por isso não vendeu muito livro. E acontece a mesma coisa na nação de Israel. Em certo tempo, quando estavam no deserto, as cobras, as serpentes, os escorpiões, os bichos rastejantes picavam aquele povo e o povo ficava enfermo por causa das cobras. Mas veja bem, uma cobra e uma serpente pica por onde? Por baixo. Aí o que o Eterno faz? Moisés, faz o seguinte: pega um mastro e faz uma serpente de bronze. Eu conjecturo aqui, eu acho que Moisés ficou encafifado com isso. Mas o senhor está mandando eu fazer uma serpente de bronze? É, Moisés, faz uma serpente de bronze. Você já vai entender o que vai acontecer. Através do Rua, o Eterno dá a revelação para Moshe. E Moshe fala assim, ó, toda vez que aquele que for picado pela serpente e estiver enfermo, basta olhar para cá, ó, vocês vão ser curados. Mas o que curava o povo não era aquela serpente de bronze. O que curava o povo não era aquela imagem. E o que o Eterno fez então com essa ideia? Ele apenas conduziu o povo. O povo, quando estava sendo picado pela serpente, eles ficavam preocupados com o que vinha de baixo, olhando para baixo como se fosse uma galinha encurvada. A partir do momento que ele levanta o monumento, o povo passa a parar de olhar embaixo, agora ele olha para cima, porque a nossa resposta ela não vem de baixo. A solução do nosso problema ela vem de cima, não daquela serpente, não daquela imagem, porque aquilo lá não significava nada, mas sim o alto. É por isso que o salmista diz assim, ó, elevo os meus olhos e olho para o monte. O que tem no monte? Nada, no monte só tinha idolatria. Mas por que olhava para o monte? Porque o monte fazia com que o próprio ser humano, a própria pessoa, olhasse para o céu, e lá está o nosso socorro. O nosso socorro está com o Senhor, que fez os céus e a terra. O original não é, o meu socorro vem do Senhor. O original é, o meu socorro está com o Senhor. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que elevar os meus olhos para cima, me elevar através dos meus testes, dos meus desafios, chegar na presença de Deus e pegar a solução para o meu problema e trazer aqui para essa terra. Porque o homem de Deus não se eleva só para ficar lá em cima, ele se eleva para poder trazer os céus para essa terra. Olha o caso de Nimrod, construiu um grande monumento para chegar lá em cima e dizer, eu construí com as minhas mãos, eu estou aqui por cima, nem se vier o dilúvio agora vai me tirar daqui. Diferente de um homem de Deus chamado Abraão. Às vezes quando acontecia as coisas na vida de Abraão, ele também construía um monumento, só que ele não construía um monumento para se elevar e ficar lá em cima. Ele construía um altar, e através desse altar da sua adoração, ele trazia
trazia o céu para a terra, ele trazia a presença de Deus para a terra, ele trazia a palavra de Deus para a terra, para que aquela Torá que foi pregada por Abraão, aquela palavra que foi lançada por Abraão, pudesse ecoar por todos os tempos, 4.500 anos, até chegar como exemplo de fé, para mim que estou aqui primeiro, e para você que está sentado aí. Se você por acaso foi tocado pelo poder desse Ruá, pelo poder do Espírito de Deus, através dessa palavra que foi lançada neste altar, pode glorificar o Senhor com uma salva de palma. E eu agradeço por essa oportunidade de Ele estar ministrando nessa carral maravilhosa. Yevareha Adonai veishmerecha, Yaev Adonai panamelecha viunecha, Issa Adonai, Adonai panavelecha, veasem lecha, Shalom.